Alô, pessoal, que bom que vocês estão aqui juntos com o Pedro Bandeira para a gente fazer um programinha gostoso, uma conversa boa. E olha, vocês não se esqueçam do seguinte, hein? Hoje, no final do nosso encontro, nós vamos saber quem vai ganhar este livrinho. Livrão, olha, um livrão de capa dura, autografado pelo Pedro Bandeira, né? O concurso está rolando aí eletronicamente, coisa meio doida aí, né? Vamos lá, meus queridos. Nós vamos hoje conversar com uma pessoa muito especial, minha queridíssima amiguinha Paulinha Pimenta. Será que ela já está entrando aí para conversar com a gente? Alô, 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 você já está online? É? Eu sei que já tem bastante gente online para conversar com a gente. Ai, sabe, primeiro vou falar um pouquinho com vocês sobre essa fantástica criadora que é a Paula Pimenta. A Paula Pimenta, veja, todos nós, na nossa juventude, quando a gente está assim, às portas de reconhecer que agora eu sou adulto, o que é que eu faço? O nosso sonho é sempre poder escrever todo o roteiro do nosso futuro, aquele roteiro perfeito, né? Com final cor-de-rosa, com uma vida azul e branco, toda perfeita. E a gente quer escrever esse roteiro para depois viver, sabe, flutuando nas nuvens. E, de repente, a gente descobre que esse roteiro não é exatamente aquele com o qual a gente sonhava. Né? Aquele roteiro, a gente vai ter que viver linha por linha, fala por fala, ação por ação, corte por corte, para a gente fazer o nosso próprio filme. E que a gente quer fazer o filme mais gostoso, com o happy end melhor da vida. Tá? Mas a gente descobre que não é exatamente assim, mas a gente vai tocando e vai vivendo e vai escrevendo esse script, que é o nosso script, a nossa vida, a nossa própria felicidade. Então, Paulinha, você está aí comigo já, não está? Então, não ainda? Cadê a Paulinha? Hã? Estou esperando a Paula. Olha, ela chegou. Querida Paulinha, eu estava falando de você, estava te falando que você realiza o sonho, realiza a realidade de cada um de nós, que todos nós temos que fazer o nosso próprio filme, não é verdade? E Isso mesmo. você pegou em cima, né? Sabe aquele chamado tirinho na mosca? Todo mundo pensa nisso. Eu pensei a vida inteira. E, no fim, a vida não ficou exatamente aquela que a gente queria, não é? Nós todos temos que viver a Odisseia do Homero, que é a nossa própria Odisseia. Mas todos torcemos para fazer um filme muito gostoso e muito feliz, que vai depender de tudo aquilo que a gente vai fazer. E, Sim, sabe, eu estou muito feliz de participar. Nossa, foi um convite assim que eu falei, nossa, o Pedro Bandeira, meu autor, né? Na infância, assim, cresci acompanhando os caras. Eu queria ser um dos caras. É você uma é. honra muito grande de participar dessa live. Que bom, querida. Mas sabe, Paula, a gente sempre recebe nossos leitores, sempre perguntam onde é que lago você pesca as suas inspirações, não é? E que passarinho você pega do ar para poder fazer aquilo que a gente faz, né? No nosso jeitão, nosso processo criativo. Tem gente que acha que cai do céu, né? A ideia. Tem até o famoso exemplo do Baudelaire, né? Charles Baudelaire, que escreveu As Flores do Mal, um poemão enorme, clássico francês. E perguntaram para ele, mas escuta, Charles, vem cá, conta para nós, como é que se você teve a inspiração para fazer Le Fleur du Mal? E ele falou, sabe, uma certa entardecer, eu estava no alto de uma montanha, sentindo o cheiro da natureza e chegando a uma tempestade, e de repente a inspiração caiu inteirinha na minha cabeça. Pois é, depois que ele morreu, descobriram cadernos
durante 9 anos, ele fazendo rascunho das flores do mal. Tá? Caiu do avião, conversa. E você, meu amor, como é que você teve essa ideia tão brilhante? Ah, eu acho que eu acabei descobrindo, eu sempre tentava, quando eu comecei a tentar escrever romances, Hum. eu sempre tentava fazer estilo isso. Eu tentava olhar pela janela, tentava que caísse aquela inspiração sobre mim, aquela coisa. E eu começava a escrever e via que não ia. Aí um dia eu comecei a ler os meus diários de adolescente, da época da adolescência, e percebi que eu tinha muitas histórias para contar, que a minha própria vida tinha várias histórias. E aí sim, eu inseri muita imaginação, mas o fio ali, a base, é sempre a minha própria vida. Histórias que eu vivi, que minhas amigas viveram, tal. Então, assim, eu acho que eu falo isso, não precisa procurar muito longe, não. Né? A inspiração está aí, está do lado da gente, na nossa própria vida, em acontecimentos, né? Em algum caso que a gente escute. Eu acho que é assim, sabe? As minhas histórias realmente se passam sempre por aí, inspiradas um pouquinho na minha própria vida. E aí, como é que você faz para lapidar isso? Lapidar uma história e caber direitinho dentro do teu romance, né? Porque aí entra uma coisa chamada técnica, né, meu amor? Como é que você Sim. faz? Como é que você lapida, você molda esse barro bruto que foi o fato que você, como ser humano e como atenta escritora, observou? Uhum. Bom, eu, antes de tudo, eu faço um roteiro, né, do que eu vou escrever. Antigamente, não. Até que eu deixava fluir, eu ia escrevendo, escrevendo, escrevendo e ia vendo a história. Hoje em dia, eu observei que eu escrevo mais rápido e com mais método mesmo, quando eu coloco no papel aquilo que eu vou escrever. Eu, antes de escrever, eu falo que eu escrevo a história toda na minha cabeça. Eu sei, eu fico dias, às vezes até meses, pensando o que vai ser aquela história, o que vai acontecer, o que aquela menina ou aquele menino vai fazer ali naquela, né? Onde que vai ser, como que vai ser. E aí eu vou, depois eu falo, nossa, vai ficar legal essa história. Já sei tudo que vai acontecer. Eu depois coloco no papel. Eu faço tipo um resumo daquela história, né? Tudo que vai acontecer. A história que eu estou escrevendo atualmente, estou com um resumo de 8 páginas. Então, assim, é um resumo É, bem grande mesmo, assim, né? Tudo que vai acontecer. E aí, à medida, aí eu vou desenvolvendo, eu vou escrevendo, e à medida que eu vou escrevendo, novas ideias vão surgindo também. Então, já teve vezes que eu tive que mudar tudo, porque aquela ideia que eu tive, nossa, isso é muito melhor, vou mudar tudo aquilo ali. Já aconteceu de mudar a história à medida que eu vou escrevendo. Mas geralmente funciona assim. Eu coloco no papel, aí eu vou escrevendo, porque aí com isso também não tem bloqueio criativo. O famoso bloqueio criativo. Porque eu tô ali. Ué, o que vai acontecer agora? Eu vou ali no meu resumo, já sei, agora ele tem que fazer isso. Aí eu vou lá e é só desenvolver a minha ideia. Então, o meu método é bem esse. Eu tenho também uma linha do tempo que eu sempre uso, porque os meus livros são séries também. Os personagens, né, vão crescendo e tal. Então, eu fiz uma linha do tempo. O que acontece no livro 1, os acontecimentos mais marcantes. Depois no livro 2, no livro 3, para eu lembrar também e não me perder quando eu estou escrevendo algum livro novo. Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, E você? me diz uma coisa, Paulinha. Não, eu quero saber de você agora, já que você está aí, eu vou, espremer Tá bastante. bom. Já te aconteceu de você ter um plano e, de repente, um personagem que você não tinha pensado, dele aparecesse e tomasse? Pum, Sim, que você nem imaginava que teria. aconteceu exatamente isso. Quando eu estava Né? escrevendo, fazendo meu filme 2, Ah, tem um personagem que chama Christian e ele não participa do livro 1. E a minha uhum. ideia para fazer meu filme 2 era outra. E de repente, eu estava assim no começo da história, apareceu a frase na minha cabeça. Quando eu estava lá uma semana, eu o conheci. Aí eu fiquei, Por gente, quê? quem que essa menina conheceu? Quem que ela conheceu? E aí apareceu a história do Christian inteira na minha cabeça, né? E ele mudou a história inteirinha da ideia que eu tinha para ele. Então, assim, o Christian foi um personagem que pulou dentro da história
e que quis participar. Então, acontece sim de um personagem. E acontece também de, às vezes, um personagem que eu criei para fazer uma participação pequenininho, eu achar aquele personagem tão incrível e crescer ele e tal. A Priscila de Minha Vida Fora de Série acabou acontecendo isso. Ela era apenas uma personagem secundária no fazendo meu filme, mas eu achei que ela tinha tanta história para contar que a hora que eu acabei fazendo meu filme, eu criei a Minha Vida Fora de Série, que é a série dela. Uma série inteira só para ela, para uma personagem que era secundária, que foi criada apenas para ser uma das amigas, e ela acabou ganhando um livro inteiro para ela, uma série inteira. E a gente obedece os personagens, né? Eles, então, eu falo, não vou discutir. Você quer entrar? Entra. Você abre que está a porta. Mas eu quero primeiro agradecer tanta gente que está entrando. Só porque a Paula Pimenta está entrando, todo mundo quer ouvir teus segredos, menina! E você vai ter que contar todos os segredinhos maravilhosos. Mas é assim mesmo, né, meu amor? A gente acaba realmente vivendo e se surpreendendo com coisas que a gente põe, né? Que a gente nem esperava que acontecesse, dá aquele arrepiozinho na espinha que a Ruth Rocha muito falava. Dá um arrepio, como é que isso veio aparecer, né? É muito gostoso. É toda a porçãozinha, não é delicioso? Eu falo que em determinada fase da história, a história meio que toma conta da gente, assim, sabe? Ela me escreve sozinha. Eu sou ali só a digitadora. A hora que a história nela vai, às vezes eu não quero fazer nada. Eu quero só ficar naquela história, não quero dormir. Isso. Enquanto eu não acabar aquilo ali, com medo de perder aquela ideia, sabe? Então, assim, é realmente muito, muito bom. A história se escreve. É incrível mesmo. Quando a gente está no mesmo caminho do roteiro do teu filme, fazendo o filme, às vezes realmente os dedos saem, a coisa vai sendo. Quando você está certa, quando o personagem está bem criado, está bem estruturado, e ele vai andando mesmo e nos leva num caminho que a gente nem achava que existia, mas como é tão coerente, ele tem uma coerência própria. E já notou que quando você desvia, ele emperra, não era por aqui para ir. Isso acontece, né? Tantas vezes. Tão gostoso. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Isso sempre perguntam para mim. Eu queria saber de você. Quanto você diz que escrevia nos seus diários, tinha amigas e tal, histórias que aconteceram com você, que você ouviu e tudo mais. Mas quanto da Fanny, quanto da Paula Pimenta tem na Fanny? Tem muito, sabe? Eu acho que eu não sei como aconteceu no seu caso, mas eu acho que a primeira protagonista, né? Ela foi a minha primeira protagonista, assim. Acho que todo mundo ama a Fanny. Devem pôr muito de si próprios. Eu coloquei muito. Eu acho que a minha personagem que mais parece comigo é ela. Eu também sou muito tímida, eu gosto de ficar em casa, eu amo filmes. Então, assim, muita coisa dela. Eu era mais tímida ainda. Eu aprendi a lidar com o público, eu aprendi a falar em público, eu aprendi a conviver com carinho de leitores e tudo mais. Mas eu era aquela aluna, por exemplo, que odiava fazer trabalho, apresentar trabalho na frente da sala. Eu queria morrer no dia de trabalho na frente da sala. Né? Eu chegava cedo na aula para não ter que entrar na frente de todo mundo, de tão tímida que eu era. Então, eu acho que a Fanny é muito tímida, eu tirei isso muito de mim, sabe? O jeito dela, eu acho que é a minha personagem mais parecida. Então, ela tem muito de mim. E os caras, o que eles têm do Pedro Bandeira? Pois é, pois é. Olha, gente, não esqueça, daqui a pouco vamos saber quem vai ganhar esse livrinho autografado em casa, entregue pelo carteiro, pelo Sedex. Pois é, viu, Paulinha? Isso sempre me perguntam. Os caras, por exemplo, que são 5 meninos, 4 meninos e uma menina, perguntam qual deles é você. E, na verdade, não. Aquele é um livro em que os personagens são um só, dividido em 5. O meu sonho de juventude ética e perfeita, eles são divididos. Eu creio que cada um de você que está aqui ouvindo a Paulinha e o Pedro e o Pedrão, o velho Pedro,
a soma dos caras. Você é sério, honesto, e você segue honesta e líder como o Miguel. Você é inteligente, como o Crânio. Você tem o charme, o talento do Calu. Você tem a elegância e a agilidade da Magri. E você é meio safadinho e tal, e brincalhona, e brincalhão como o Chumbinho. Ele é a soma de todos. Coisa eu tenho que confessar. Se alguém, às vezes eu também, às vezes, uma vez, me lembro, observei um grupo de meninos e meninas, e vi um garotão assim, que prestava atenção, mas quieto, quietão. Todo mundo fazia pergunta, atento, quieto. E eu falei, mas o que é que ele está pensando? Vou fazer será o que tem dentro da cabeça dele? Será que em algum momento, se surgir uma grande desafio, ele vai explodir? Aí eu então criei um personagem tímido e tentei imaginar, estudei o que é um personagem tímido e o que acontece quando algum dia dele, ele tem que agir. Né? Mas, gente como eu mesmo, gozado, né? Que eu acho que tem muito, muito, muito de mim, é numa personagem feminina, é na Isabel da Marca de uma Lágrima. Ela é muito o que eu fui, muito que eu fui. Ela tem um furor, um vulcão dentro de si, mas ela é tímida, ela gosta do garoto, mas não tem coragem de chegar nele e tal, fazer um charme, quem sabe o garoto, né? Então, e o garoto não olha para ela, ela fica triste, porque ele não olha para mim. Claro, ela não está chamando a atenção dele, entendeu? Então, eu me sinto muito. Na hora que eu tive que escrever, ela tinha que escrever poemas. Mas não era o velho coroa Pedro Bandeira que estava escrevendo os poemas. Seria uma menina de 14 anos. Então, eu tive que me incorporar como uma menina de 14 anos escreveria seus amores. Não como eu escreveria. Então, foi muito gostoso fazer poemas como se eu fosse ela. E, na verdade, eu era ela. Não é gostoso isso? Na verdade, eu sou isso. Entendeu? Não, é tão gostoso. Nossa, a profissão é gostosa, fala a verdade, né, querida? É exatamente isso. Quando eu estou escrevendo, eu sinto exatamente isso. Não é, não Eu é não isso? sou, eu não estou escrevendo por eu sou cada um deles, no momento que eu Você estou é cada escrevendo. um deles. É cada um deles. Então, quando você vai criar, muitas vezes eu vou criar vilões, né? E quanto mais feroz o vilão for, mais ele funcionará na história, né? Mais temível ele será e maior suspense eu obterei. Então, o que é um vilão? Um vilão é o que eu acho que é o mal. O que eu acho que é o mal. Entendeu? Então, também é a gente, tá? Aquilo que a gente não quer ser. Tá? Nós temos o nosso ego, aquilo que exibimos, uma série de coisas lá dentro, que é o nosso id, que não são tão boas, mas só temos um superego para segurar. Então, eu imagino como é que é abrir esse superego e ser esse cara que eu vou odiar, e o meu personagem vai odiar, vai perseguir meu personagem. Esse tipo de processo é fabuloso, né, querida? É Sim, muito gostoso mesmo. Bom, ainda temos tempo para ainda levantarmos mais um pontinho. Eu queria falar, eu sei que você tem em casa uma maravilhosa Mabel, uma criança queridíssima, que todo sim. mundo fica olhando. Como será a Mabel? Puxa, né? E você sempre contou historinhas para a Mabel? Você sempre Sim, pegava ela no colo e inventava uma historinha, contando ela como personagem. Hein? Como é que você fazia? sim. Hein? Como é que... Inclusive, uma curiosidade é que o nome da Mabel veio de um dos meus livros. Eu tenho uma personagem que chama Mabel e eu queria colocar o nome de uma das minhas personagens da minha filha. Eu fiquei pensando É? qual delas que seria mais legal. E aí eu achei que a Fanny e a Priscila já estavam muito marcadas. Assim, elas são personagens muito, né? Tem uma série inteira. E a Mabel não, era um conto. Então eu gostava muito do nome, meu marido também. Então a gente já deu um nome para ela de uma das minhas personagens. Então daí já começou. E logo que ela nasceu, eu já comecei, mesmo pequenininha, eu li historinhas para ela. E ela aqui, ó, apareceu.
Cadê Falou, ela? falei o nome dela, ela Cadê a veio. boneca? Olha aqui, Olha a boneca. apareceu. Olha a boneca. Aplausos para Mabel. Coisa linda, Conta pra amor. aqui, ó. Conta para o pessoal que eu leio historinha para você. Você gosta Mamãe de lê? livro? Ela, Mamãe lê historinha para você? os livros da mamãe. Olha aqui para a câmera. Ela tá Mas eu não tímida. gosto de olhar para a câmera, eu gosto de olhar para a carinha da mamãe. Ela tá mostrando Então, mesmo de atrás, ó. Vai, deixa eu terminar a live aqui. Mas então, eu comecei a a gente liga super pouco, é muito mais livros. Ela gosta mais de livros do que de televisão. Ela pede para ler livros. Ela cresceu cheia, né? Dos meus livros de. São engraçado que eu compro livros para ela, mas os que ela mais gosta são os livros que eram os meus de quando eu era criança. Né? Então, ela cresceu com essa coisa de leitura mesmo, de eu ler para ela. E até hoje, ela, né, eu fico lendo e ela gosta. Uma coisa que eu tenho feito é, às vezes, quando ela vai para minha cama de manhã ou quando ela tá indo dormir, eu tô inventando historinhas. Aí, no dia seguinte, ela fala assim, eu quero a historinha do unicórnio rosa de novo. Aí eu, meu Deus, que história é essa? Porque eu tô você inventando esquece. meio dormindo. E ela gostou. Então agora eu vou começar a gravar essas histórias para depois eu lembrar. E as que ela gosta muito que eu lembro, eu estou começando a escrever mesmo essas histórias, porque, né, quem sabe vai sair aí daqui a pouco um livrinho infantil mesmo. Quando ela gosta muito da história, ela fala de novo, de novo. Aí eu já sei, opa, essa foi boa. Então Que eu começo bacana. Ela a não tem 2 escrever. anos ainda, né? Tem 1 ano e pouco, Tem né? 2 anos e 3 meses. Dois Ah, já anos e fez 3 2 anos. Já fez 2 meses. anos. Uhum. Que maravilha. Ah, mas Vai é uma ter- fofura. Ela adora mesmo livros e eu fico muito feliz com isso, né? Porque não dá aqui também. Ela está crescendo com esse tanto de livro em volta, ouvindo falar de livro, de livro. Né? Tinha que gostar. Isso que é, né? Uma coisa que eu trabalho como educador muito é sobre quanto mais a gente lê, quanto mais a gente falar com a criança, mais ela vai aumentar o seu vocabulário passivo, aquele monte de palavra que mora dentro dela, mesmo que ela não use, mas ela compreende e guarda. Quando ela chega na escola, essa criança já tem muito mais, ela entende muito mais o discurso de um adulto. E as professoras me falam, inclusive, criança que tem uma casa menos provocadora, porque não gente menos culta, então que tem um vocabulário menor, fala pouco com a criança chega com um estoque de compreensão muito pequeno. E ela vai ter maior dificuldade na escola. E Olha realmente só. isso acontece, né? Então, o contar histórias, e sempre palavras novas e diferentes, a Mabel guarda, a criança guarda, e guarda tanto, como você disse, né? Que fica, ah, ah, que fica pedindo para a repetição da história. Me lembro algumas vezes, uma vez estava com 2 netinhas para adormecer, eu estava meio cansado, aí comecei a repetir uma história e a minha netinha começou a me interromper, não vou, não era assim. Não era assim, vô. Como é que é? Ela sabe de cor, letra por letra, sabe até as pausas. E a gente esquece, né? A gente esquece. E é gostoso, né? E Isso aí, aconteceu muito quando eu era pequena, que a minha mãe lia para mim, ela lia muita historinhas da Mônica para mim. E aí, às vezes, ela estava com sono, né? Eu ainda não sabia ler, ela lia para mim, às vezes ela estava com sono e ela ia lá para o final da história para acabar rápido. Eu, mamãe, você pulou 3 quadrinhos. Ela já falava assim. nossa! E aí, Você tá... quando eu aprendi a ler, foi uma libertação para ela e para mim, porque eu pude ler o que eu quis e ela não precisou mais passar por isso. Pois é. Eu sempre falo que o leitor é autor. O leitor, ele se põe na história. Ele interpreta coisas que você não pôs. Se você não descreveu o cenário,
Mas quando ele está lendo, ele imagina um cenário. Ele está completando aquilo que você está escrevendo. E ele passa a ser autor nesse momento. Por isso, sabe, o leitor, o ouvinte, quando a criança não sabe ler ainda, ele já está participando. E aí está a riqueza da literatura. O leitor ele não é passivo. A Marisa Lajolo, que você conhece também, ela tem uma frase que me inspirou terrivelmente e me levou a escrever um livro que é um sucesso para mim. Ela dizia assim, o livro é um objeto social. Para que ele exista, é preciso que alguém o escreva, mas que alguém o leia. Sabe, sem leitor, o livro não existe. Sabe? Não. E sem a participação do leitor, a história não se desenvolve. Sabe, quando você escreve, quando você está lendo, você imagina a personagem. Tá? Eu me lembro uma carta que me emocionou muito de uma menina que eu recebi faz muitos anos de Brasília. Ela dizia, Pedro, eu gostei da Marca do Malá, gostei do seu livro, mas tem uma queixa. Por que o personagem não é negro? Eu sou negra. E eu nunca me vejo no livro, tadinha. Eu não disse de que cor é a Isabel da Marca de uma Lágrima. Mas ela está tão, né? Ela está tão acostumada a sempre ver brancos como protagonistas, ela não se põe. Eu fiz uma menina apaixonada. Podia ser de cor verde. Era uma menina apaixonada. Isso que importa no livro. Tá? A gente não fica. Então, se tem que completar. Eu gostaria que ela se visse dentro do livro como uma protagonista, porque o protagonista dos nossos livros são nossos leitores. É para eles que nós escrevemos, Paula. Nós queremos fazer bem a eles, que eles gostem, que eles pensem, que eles extrapolem o livro, porque eles vão fazer o seu próprio filme. Por isso que eu gosto da tua pegada. Tua pegada é essa. O filme teu é teu. Vai escrever teu roteiro. Vai viver. Isso é lindíssimo, né? Viu? Mais uma vez eu queria agradecer essa gente toda que está entrando. Eu acho que é só por causa da Paulinha. Eu quero agradecer. Está entrando gente, mas está entrando um monte. Obrigado, queridos, de você estar nos acompanhando aqui. Porque, olha, esse é um encontro entre mim e a Paulinha, viu? Que realmente eu queria ter tido essa oportunidade antes. Porque nós, autores, a gente raramente se encontra correndo numa Bienal. Então, você está chegando no aeroporto para pegar o avião de volta e está a Paulinha chegando para participar da Bienal. Oi, tudo bem? Então, a gente precisa falar com um para cada lado. Assim, não é assim mesmo? Não dá tempo de conversar nada, então é ótimo mesmo. De sentar, não conversar. Não dá tempo de conversar, é sempre aquela correria, aquela coisa rápida, um abraço, né? Um abraço e tal, oh, que bom te ver. A gente não tem a chance, né, de até trocar essas figurinhas que nós estamos trocando, né? E ver como nós somos tão iguais, né, meu amor? A gente é igual, a gente tem o mesmo amor, não só pelo livro, como pelo leitor, que eu estou tão feliz de que eles estão entrando aqui também. Estão participando da nossa conversa. Aqui se tem alguma novidade sobre os caras. Diga, querida. Estou aqui a pergunta. Tem alguma novidade sobre os caras? Foi uma das perguntas que estão Novidade. Pode ser que venha a novidade, mas é muito difícil. Você, Paula, você começou a escrever num momento, por exemplo, que já havia o computador. Quando eu escrevi meus livros, não havia ainda computador. Tá? Que é o seguinte, quem me não perguntou foi a Duda Silveira Lopes, que perguntou sobre novidades para os caras. Sabe, Dudinha, a gente tem uma dificuldade. Quando eu escrevi minhas histórias, eu botei meus personagens numa escola de elite, uma escola de meninos de classe média alta ou até alta mesmo. E num tempo que não havia celular ainda, não havia computador pessoal, internet, Google, nada. Então, os meninos, quando tinham que telefonar, iam num telefone público, colocavam uma fichinha e faziam uma coisa que vocês não viram, que chamava discar. O telefone tinha um disco cheio de furinho com número. A gente fazia rocket, rocket, rocket. Não existe mais nada disso hoje. Então, é difícil escrever uma nova história dos caras sem usar as modernidades do século XXI. Mas se eu usar, não serão aqueles caras. Tá?
Então eu tenho essa dificuldade, né? Porque o mundo mudou muito durante a minha vida e até durante a tua vida, não é? Há anos atrás havia um grupo de encontro que chamava Orkut. Vocês nunca ouviram falar nisso? Já não existe mais. Isso é do arco da velha. Daqui a pouco o Google não vai chamar mais Google, vai chamar não sei o quê. Vocês, no passado, eu tentei escrever um livro usando a informática e os computadores, com os caras. Ia chamar A Droga Virtual. Então eu criei um hacker, entrava e tudo mais. Mas na medida que eu ia escrevendo, os programas mudavam. E eu tinha que reescrever de novo. Aí eu já... E mudava de novo. E não dava, eu não conseguia ir atrás da tecnologia. Então eu tive que parar, peguei um sumo só da história, tirei muito do computador e saiu Droga de Americana. Mas tive que tirar. O meu hacker foi para o espaço. Não dava mesmo, né? Uhum. Não, é realmente, mas eu acho assim que dá para deixar marcado aquela época. Eu, por exemplo, os meus livros também tem acontecido isso. Porque eu escrevi no começo dos anos 2000. Era o Orkut, né? Então, na primeira edição do livro, eu falava do Orkut. Que mais? DVD, CD, são muito falados nos meus livros. Eu optei por deixar. Eu continuo escrevendo como se fosse naquela época. Eu preferi fazer isso. E os livros atuais que não são dessas séries, aí sim, atualizar e tal. Os livros mais novos já tem muita mensagem e tal. Mas os das séries, eu preferi deixar marcado aquela época ali, dos CDs, dos DVDs, como tanta coisa que a gente lê aí, que a gente fala, nossa, nessa época era carta, né? Como as pessoas se correspondiam e tal. Eu adoro, por exemplo, A Moreninha, né? Que era um livro assim, nossa, para eles se comunicarem era aquela novela, assim. Então, é gostoso ler um livro e você se sentir naquela época também. Então, acho que ninguém se importaria de ler um novo livro dos caras ainda passado naquela época. Eu adoraria, não acharia mal nenhum, né? E porque eu acho isso muito, muito legal, assim, os personagens são daquela época, né? E eu tenho tentado fazer assim. Olha, a Maria Luísa pergunta para a Paulinha. Paulinha, já está perto de terminar o Fazendo Meu Filme 5? O Minha Vida Fora de Série 5. Acho que ela errou. O Minha Vida Fora de Série 5, eu tô no processo de escrita ainda não tô muito perto de terminar, não. Porque, né, acho que essa pandemia todo mundo ficou meio afetado, todo mundo ficou, né, a gente fala que esse ano realmente não existiu, né? Então, assim, me prejudicou muito a minha escrita, porque aí saía muito, tinha muita inspiração, eu podia deixar a Mabel muito com a minha mãe. Então, assim, né, essas coisas prejudicaram muito a minha escrita. Eu ainda não estou perto de terminar, não, mas também já passei do meio. Então, assim, né, calma que vai sair, gente, com certeza. É o livro que eu estou no processo nesse momento, né? Então, logo, logo sai. Calma. Tá vendo como essas pessoas ficam na fila o tempo todo, né? A fila né, na cobrança, mas eu acho bom, porque eu acho que se ninguém me cobrasse, eu ia acabar, né? Ninguém tá querendo mesmo. Isso é bom porque as pessoas estão esperando o livro, né? Eles cobram mesmo. Muito. Mas você sabe essa coisa de tecnologia? Eu tenho um poeminha muito bonito no livro Mais Respeito, Eu Sou Criança, que é de uma criança para falar sobre racismo. Então, uma criança, a professora pediu para ela escrever sobre a diferença entre brancos e pretos. Ela fica brancos e pretos. Bom, tem o giz que é branco, tem o carvão que é preto. Em música, não. Em música não tem nenhuma diferença, não, porque todos os discos são pretos. Na época, todos os LPs eram pretos. Aí, de repente, não é mais. Os CDs são dourados, prateados. E aí, o que eu faço? Pois vou mudar o poema. Não vou poder botar. Olha, agora mais pergunta. Como é que, Paulinha, você se sentiu? Da Armanda Moraes pergunta como você sentiu
com o lançamento do primeiro livro, quando você estreou no mundo da literatura e foi abraçada, levada no andor por todos os leitores? Como é que você sentiu? Você achou Bom, que ia ter esse sucesso? na verdade, meu primeiro livro não foi bem assim, né? O meu primeiro livro publicado foi Confissão, que foi um livro de poemas, e foi um livro que, na verdade, foi uma produção independente, porque o meu pai queria ter uma recordação dos meus poemas, que eu escrevia desde a adolescência e tal, então a gente fez um compilado, ele mandou fazer uma pequena tiragem só para família e amigos. Então foi assim, foi uma festa, mas era família e amigos. Né? O primeiro que eu considero que foi assim realmente um livro que eu esforcei para lançar, procurei editora, aquela coisa toda, foi o Fazendo Meu Filme. E no começo também, quem foi no lançamento foram realmente os familiares, amigos e tal. No segundo, quando começaram a aparecer leitores mesmo, que tinham ido por causa do livro e tal, eu falei, gente, é muita gente. Aí sim, sabe? Eu acho que o lançamento Fazendo Meu Filme 2 foi muito simbólico para mim nesse sentido. O público mudou. Não era mais só quem estava ali porque gostava de mim, como, né, porque me conhecia, mas sim que gostava da escritora Paula Pimenta, que estava ali por causa Não do te livro. Então, conhecia, assim, foi lá pelo teu livro. sim, Lindo, foi né? muito emocionante mesmo, assim, sabe? E aos pouquinhos o público foi crescendo, crescendo, né? E a cada lançamento eu me surpreendendo, assim, sabe? Eu acho que foi muito gradual. Não foi mágica, né? Não foi no primeiro livro, plum, já nasci escritora, não. Foi assim, realmente indo aos pouquinhos, eu fui, né, recebendo esse carinho dos leitores gradualmente. Né? E como que foi, Pedro, quando você lançou o seu primeiro livro? Eu também queria saber, fiquei curiosa agora. Bom, eu já era do ramo, né? Eu era jornalista e sabe, fazia muito freelancer de história infantil para revistas. E gostava do comecei a gostar daquilo. Mas foi muito bacana quando fiz o meu primeiro livro. Eu fui, como ninguém me conhecia, eu fui na primeira tarde de autógrafos, eu fui com uma cartola, para todo mundo saber, aquele que é o autor, é o de cartola, sabe? E foi muito emocionante, foi muito gostoso, eu Imagino. não esperava. Mas quando sai, né, a droga da obediência, logo em seguida, e foi aquele estouro, na época não havia e-mail, né? Eram cartas. Eu recebia sacos de cartas. Parecia a cantora Que de legal. televisão. A editora mandava sacos e eu respondia todinhas. Respondia todas. Às vezes não dava, minha mulher me ajudava um pouco, né? Mas foi muito gostoso. Porque ainda mais o É muito nosso gostoso. O público, carinho dos leitores é muito, muito, o muito, muito, nosso muito público, gostoso. né? É diferente do público adulto. Eles põem a gente no colo, a gente quer pôr ele no colo, né? Eles são tão Sim, bonitinhos, eu fico tão apaixonado por essa gente. Você já deve ter alguém que já está há tempos do teu lado como leitor, que já ficou sua amiga, seu amigo, não tem? Já tem, tem. né? Já tem, né? E eu tenho Inclusive, gente. a minha equipe, elas eram leitoras pequenas, tinham 16 anos, 15 quando elas começaram. Aliás, elas tinham 14 anos. E hoje em dia elas são, né, jovens mulheres de 20 e poucos anos e elas que cuidam para mim, que são minha equipe, assim, elas eram leitoras. Então, isso é Olha que muito lindo. gratificante Não é mesmo. bacana, não é bacana? É tão lindo isso, é tão gostoso. Eu tenho grande que já cresceu, já tem que cresceram. Eu antes recebia convite de casamento, depois a foto do primeiro filho, né? Eu agora já tenho filhos, filhos de minhas leitoras que estão grandes, que já são grandes. Já dediquei livro para uma leitora, e depois para o filho dela também, para a filha dela Ah, também. E que lindo. eu sinto elas como minhas filhas, meus filhos, né? E eu perco alguns que somem. Eles somem do mundo. Eu tinha uma que eu amava tanto, era aqui de São Paulo. Aí ela casou com um francês, foi morar na França, mas nunca mais mandou notícia. Eu tenho saudade da Ah, Núbia, a Núbia, minha querida. E tem um que era um japonês muito bonito, um rapaz alto, sabe? Parecia assim o Rock Hudson, né? E inteligentérrimo, tão inteligente que formou, foi roubado pelos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. E não ah. escreve mais. Poxa vida, né? Então, é tão Dá uma lindo isso. tristeza mesmo. Eu falo, nossa, eu gostava tanto dessa leitora, nunca mais apareceu, me esqueceu. A gente Pois, lembra mesmo.
Você Eles acham que a lembra gente não lembra, dela? mas aqueles leitores que são muito assíduos, né, a gente acaba criando realmente um carinho com eles É ligação, e né? lembrando, né? Às vezes eu vejo a foto assim de alguém no Facebook, eu falei, gente, essa menina cresceu, ela nunca mais foi em lançamento meu, nunca mais mandou Olha, mensagem, eu gostava tanto dela. Tem isso mesmo. você vai acompanhar, você vai ver, elas não vão te deixar, algumas delas vão ficar com você o resto da vida, viu? Ah, Ah, mas é. eu quero elas perto. Outro dia teve tão bonitinho, eu, eu, eu tinha feito um poeminha sobre uma criança que chega na escola, chega em casa da escola e fala para a mãe que teve um boletim bom, só teve nota azul e tudo mais, mas tem uma notícia ruim. Fala, mas que notícia é essa, meu filho? É que a minha professora não passou junto comigo. Entendeu? Ele passou de ano, mas a professora não Que passou junto comigo. bonitinho. Então, e uma criança falou para a mãe assim: mas que coisa esse autor, eu penso exatamente isso, como é que ele adivinhou? E eu falei disso, e sabe, era filho de uma filhinha minha, uma que agora é advogada de Niterói, a Sara Christian, era um filhinho dela. Quer dizer, meu neto. Não tem outro jeito. Olha, gente, não esqueça, daqui a pouquinho vai ter o sorteio, hein? Está todo mundo falando aqui, a turma aqui. Agora, olha, veja só, você, Paulinha, escrevia poemas sem achar que um dia ia publicar, e o papai falou, publique, minha filha. Então, a Júlia, a Porto, pergunta para você. Ela também gostaria de escrever um livro. E ela quer a sua dica para quem pretende um dia escrever um livro. Dá a sua dica, depois dou a minha. Tá bom. Bom, eu acho que tem duas coisas muito importantes. Aliás, tem três coisas muito importantes. Primeiro é ler muito, né? Porque quando você lê, você acaba aprendendo até com a escrita dos outros escritores também. Quando eu antes de começar a escrever o meu primeiro romance, eu ficava, por que ela fez isso? Por que ela, até assim, por que pôs essas aspas aqui? Até em termos de técnica, dá para a gente aprender lendo a escrita de outros escritores. Então, eu acho, além disso, né, as coisas básicas. Estimula a imaginação, aumenta o vocabulário. Então, ler é fundamental. E eu acho que é Segundo. importante escrever. Pode falar. Eu Não, acho que é segundo, importante porque eu escrever. quero um três. Ah, tá. Eu acho que é Três. importante escrever sobre aquilo que você gosta. É a segunda dica, porque você vai passar muito tempo com o seu livro. Então você tem que gostar daquilo, daquele estilo que você está escrevendo. Sabe? Eu falo que eu sou minha primeira fã. Se eu vejo que o livro, se eu tô com preguiça de escrever, eu sei que o leitor vai ter preguiça de ler. Então, assim, sabe, você tem que gostar daquilo que você está escrevendo. Se não gostar, tá errado. Volta e começa de novo. E a terceira coisa é escrever sobre o que você conhece, para você não se perder no meio da sua história. Eu faço muita pesquisa antes de escrever. Uma vez eu escrevi uma cena do Minha Vida Fora de Série 2 que a Priscila é atropelada, ela quebra a perna. Então eu conversei com um ortopedista para saber como que era o processo, quanto tempo que demorava aquele tratamento, o que acontecia. Eu vou atrás daquela informação para passar a informação certa. Tá, que é ficção, mas também não dá para ficar, né, muito solto, porque você tem que passar para os seus leitores aquilo ali. É uma história, não é real, mas é uma história verdadeira naquele universo ali, né? Por exemplo, quando eu vou escrever sobre uma cidade onde que eu nunca fui, eu procuro ir naquela cidade para eu ver o que tem ali, para eu me inspirar, sabe? Eu acho isso importante. Então, escrever sobre o que você conhece para você passar a verdade ali na sua escrita e ter muita inspiração, que quanto mais você sabe, mais você sabe falar sobre aquilo. Então, são essas três coisas: ler muito, escrever sobre o que você gosta e escrever sobre o que você conhece. Olha, minha querida, que perguntou, que eu esqueci o nome, mas tudo que a Paula falou é que eu falaria. Eu nem vou repetir, porque é exatamente isso. Você tem que se gostar, você tem que acreditar, e você tem que ser a maior crítica de você mesma. Tá? Você tem que exigir de você o máximo. Tá? Pesquisando, lendo demais. Tá? Olha, tudo que você quiser fazer na vida, para fazer mal feito é fácil. Para fazer bem feito não é fácil.
Se você quiser ser uma médica, você pode até se formar e ser uma médica assim, ter um empreguinho assim sabe, de carimbar atestado. Agora, se quiser ser uma grande médica, você vai ter que trabalhar o tempo todo, estudar até não parar de estudar e de se preparar. Se você quer ser pintora, não adianta ser boa de desenho. Você vai ter que ir atrás, fazer muito rascunho e se exigir, sabe? E se exija muito. Agora, se você não for uma grande leitora, se você não amar a literatura e escrever, porque eu quero ser famosa como é a Paulinha, meu amor, não adianta nada, tá? Saiba disso, viu? Olha, Paulinho, o nosso papo tá bom, mas eu sei que você tem um anúncio muito importante para dar para esse monte de seguidores que estão aqui seguindo você e o Pedro Bandeira. Você não quer dar esse anúncio para nós agora? É porque a editora Gutenberg vai dar um cupom para todo mundo que está assistindo essa live, né, e quiser comprar os livros com desconto no site deles. Aí, eles ficaram de me mandar o cupom aqui, mas não mandaram ainda. Então, daqui a pouquinho eu coloco aí para vocês o cupom. Estou esperando, mas ainda não mandaram. Então, vamos continuar, depois eu coloco. E daqui a pouco vai ter o sorteio, né, do livro também. Vai Não é ter o isso? sorteio. Então, aproveitando, eu já vou dizer quem vai ganhar, autografado pelo Pedro Bandeira, este livro na sua casa. Eu, daqui a pouco, deixa eu agora pegar meu óculos, para não para ter certeza que eu vou ler certinho o teu nome, o nominho de quem será o ganhador. Quem será? Você vai gostar, viu? Esse livro você vai gostar. É uma menina! É a Gabriela Souza. Olha, o Instagram dela é @ninagsn.amora. Parabéns, querida Gabrielinha, viu? Daqui a pouco eu vou te procurar pelo teu Instagram para você me dizer qual é o seu endereço, de onde você é. Nem sei de onde você é. E eu queria agradecer, porque para fazer esse nosso encontro, nós precisamos de muito apoio e queremos agradecer muito mesmo para os perfis do Instagram de Os Caras. Vocês são maravilhosos, todos os meus filhos queridos que fazem coisas tão lindas, viu? Um beijo do Pedro Bandeira. E também ao Código Vermelho, minha querida Priscília, filhinha grande já, né? Filhinha grande. E eu queria também agradecer do peito a editora Moderna e da minha querida Paulinha, e eu não podia deixar de agradecer a editora Gutenberg, que trata tão bem essa minha irmãzinha Paulinha, viu? Todas as páginas dos fãs do escritor Pedro Bandeira, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pelo apoio por vocês terem divulgado, por isso que tivemos tanta gente aqui para nos apoiar e nos ouvir. Espero que vocês tenham gostado de ouvir esses dois escritores que trabalham para vocês. Agora, minha querida Paulinha, você não quer dar uma fala para essas pessoas maravilhosas que nos acompanharam, Sim, claro. que vão sempre nos acompanhar? Pode falar bastante com eles, que elas estão esperando, viu? Antes de falar aqui, me mandaram o cupom. O cupom é Paula Pimenta, no site da editora Gutenberg. E até amanhã, quem usar esse cupom Paula Pimenta vai ter 30% de desconto em qualquer um dos meus livros. Então, eu vou colocar lá no meu Instagram de livros, Paula Pimenta Histórias também. Depois, quem quiser, é só entrar lá que vai ter as informações direitinho. Mas eu queria realmente agradecer. Isso que o Pedro falou é muito importante. Os leitores, às vezes, vocês não têm consciência do quanto vocês são importantes, né, para a gente. É aquilo, eu acho que o escritor não existe, as histórias, é o que o Pedro falou, as histórias não existem sem ter o leitor ali do outro lado, não teria o menor sentido, né? Então, a gente lembra, isso que eu falei, os leitores que acompanham a gente, né, de muitos anos e tal. Eu tenho aquelas leitoras queridas que até hoje, né? Eu falei, tem aquelas que esquecem a gente, mas tem aquelas que não esquecem a gente e que continuam, né, ali sempre. Eu tenho vários, eu tenho assim, né, uma lista de leitoras que a gente tem contato direto. Elas já chegam nos eventos, já abraça, como se fosse realmente
uma amiga e tal. É muito importante isso para a gente saber que estão ali com a gente, é como se fosse um suporte mesmo, né, Pedro? Assim, acompanhando a gente sabendo que pode contar com aqueles leitores ali, porque que a gente precisar, né? Até para conversar sobre alguma nova ideia ou o que for. Eu estava discutindo ontem com um grupo de leitoras minhas, elas estão fazendo uma leitura coletiva dos meus livros e eu sempre participo um pouquinho com elas e estava contando para elas sobre os filmes que estão por vir dos meus livros e tal, e elas dando sugestões e falando. É muito gostoso, assim, sabe? Porque eu acho que, do mesma forma que a gente se empolga com os nossos livros, aquilo que eu falei sobre a dica de escrever, né? Que a gente tem que gostar do que a gente escreve. Quando a gente encontra alguém que gosta dos nossos livros igual a gente gosta, dá vontade da gente ficar falando sobre aquilo horas e horas e horas. Então é isso, gente. Eu queria agradecer mesmo esse carinho todo dos leitores. Queria agradecer ao Pedro mais uma vez por essa live linda. Acho que é a live mais linda que eu já fiz, né? Trocando todas essas experiências aí. E é isso. Acho que só tem que agradecer hoje ao Pedro, às editoras. Tá falando o seu nome. Você está falando meu nome? A Mabel chegou aqui e quer despedir também. Vem cá, Bebê. Quero. Todo mundo quer ver a Mabel. Ai, que Aí. amor de Mabel. Manda beijo pra Beijinho do vovô. Esse é vovô, viu? Esse bigodudo, sabe quem é? É o vovô. Viu? É o vovô. E o vovô também quer agradecer demais essa gente toda. Todos são filhinhos da gente, viu? A Paulinha também, ela é novinha, ela podia ser minha filhinha. Mas ela me leu e eu li a Paulinha, porque a gente se lê e a gente se gosta e um torce pelo outro. A gente fica feliz quando um colega... hoje eu soube que o meu querido amigo Menalton Braff, de Ribeirão Preto, ganhou o livro do ano da Biblioteca Nacional. Ele é um gênio, é tão querido, tão querido. Olha, eu queria também falar para vocês que eu passei muito tempo fora das redes sociais e tudo, mas agora estou gostando de ter entrado, e é por isso que eu posso falar com a minha querida amiga Paula Pimenta. Se eu não estivesse fora, eu não podia, né? Agora eu estou entrando e eu estou gostando, porque agora a gente pode se pegar, apesar dessa pandemia. Ai, nossa, porcaria de pandemia, né? Coisa velha, não de pandemia. Então, eu estou chegando, vou chegar também no YouTube. Estou chegando no YouTube. Quero que vocês procurem o nosso canal, que chama A Esperança do Pedro Bandeira. Ali eu vou falar abertamente das minhas esperanças e de por que eu escrevo, por que eu me preocupo tanto com as crianças e os adolescentes desse país, que é um país que tem muitos problemas, que só poderão ser resolvidos por vocês. E vocês, jovens, porque vocês vão fazer um mundo diferente. Quando adultos, se vocês lerem bastante, se vocês sonharem juntos, gente, sonhar nossos sonhos juntos, de mãos dadas, vocês vão ser adultos que vão fazer um Brasil melhor do que esse que a gente ofereceu a vocês. Tá? Nós amamos muito, eu e a Paula, nós amamos muito vocês, porque o apoio de vocês fez que a gente crescesse, que a gente melhorasse, que a gente se tornasse cada vez mais sério a fazer nosso livro. A gente vê a responsabilidade que temos, como se realmente o futuro de vocês pudesse ser melhor graças ao nosso trabalho. Por isso que nós amamos tanto vocês, viu? Um grande beijo, meus amores. Eu queria agora que a Paulinha desse esse beijo apaixonado por todos esses nossos leitores. Damos lá o último beijo. Gente, um beijo, Pedro. Muito obrigada mesmo, gente, pelo carinho. E ao Pedro também, né, por essa troca de experiências incríveis. E a próxima. Até a próxima. Trocar o nosso carinho, que é imorredouro. Tchau, querido. Tchau. Tchau, um beijo. Beijo para a Mabelzinha, viu? Do vovô. Manda beijo para a Mabelzinha. Tchau. Tchau. Tchau.